firme, ou mais ou menos firme ainda para terminar esse ano, né? Deu para cansar mesmo, viu? Nossa, já tem quase um ano de pré-vestibular. Pior, é verdade, né, rapaz? Foi o que arrumamos, né, para vencer esse ano conturbado, né? Enfim, mas é vida que segue. Luiz, já aproveitando que você está aqui então, vamos começar a aula, né? Para não perder Vamos? tempo. Hoje eu tenho bastante assunto. O que você manda para nós hoje? Hoje é nova ordem mundial. Boa noite, Yara. Nova ordem mundial. Década de 90 para frente. No Brasil e no mundo. Então, pessoal, olha só. Por que nova ordem mundial? Porque foi a ordem formada após a queda do Muro de Berlim. Então, com a Guerra Fria, você teve dois países no comando. O final da Guerra Fria não significa necessariamente o comando único dos Estados Unidos. Alguns geógrafos, sociólogos, preferem o termo mundo multipolar. Outros preferem globalizado. Na verdade, multipolar e globalizado pegam ali dois contextos diferentes. Mas é inegável que essa nova ordem mundial se deu aqui com a vitória do modelo, do modo de vida capitalista. E a partir disso, nós tivemos o fenômeno chamado de globalização. O que é, na verdade, a globalização? Deixa eu começar aqui no bate-papo, né? A globalização. Boa noite a todos que entraram. Globalização. Fenômeno ocorrido após a queda do muro de Berlim, após, na verdade, não após a queda do muro de Berlim, não, após o fim da Guerra Fria, no qual ocorreu uma maior ligação e interdependência dos mercados mundiais. Então, é isso, pessoal. Se antes um incêndio no Pantanal era um problema local, brasileiro, com a globalização, um incêndio no Pantanal vira notícia no mundo inteiro. Se antes cada região tinha que saber lidar com a pandemia, com uma grande epidemia, agora os países do mundo buscam vacinas em conjunto, por exemplo. Então, a globalização tem os seus traços positivos e os seus traços negativos. E a gente vai trabalhar um pouco mais dos traços políticos desse fenômeno. Então, a gente pode começar aqui pelo seguinte, né? O capitalismo neoliberal e a globalização. Luiz, você pode ler para nós até a diminuição do poder de compra da população? Posso sim. Não, muito dificilmente. Isso é coisa de. Bom, eu não preciso te falar do que, porque eu estou sendo gravado, mas é coisa de. É um discurso vazio. Para não ficar ofendendo ninguém e não usar palavrão, digo, é um discurso vazio. Pode continuar, pode começar, Luiz. O capitalismo neoliberal e a globalização. Progressiva desintegração do bloco socialista e contradições do estado do bem-estar social. Revalorização dos princípios teóricos da escala clássica por meio do neoliberalismo. Margaret Thatcher, Inglaterra. Ronald Reagan, Estados Unidos. Helmut Kohl, Alemanha Ocidental. Oposição política e teórica do projeto de Maynard Keynes e desmonte do estado de bem-estar social. Adaptação do liberalismo clássico ao capitalismo do final do século XX. Ortodoxia econômica sobre as políticas públicas, submissão às leis de oferta e procura no mercado. Equilíbrio de preços pela estabilização financeira e adoção de políticas econômicas anti-inflacionárias.
abdicação do Estado de sua função de planejar e intervir na economia, derrubada de tarifas protecionistas e privatização das empresas estrangeiras, ação do Estado na economia em tempos de crise, neoliberalismo na América Latina, Salinas, México, Menem, Argentina, Fujimori, Peru e Fernando Henrique Cardoso, Brasil. Expansão do mercado de capitais, títulos governamentais e ações, e fluxo de investimentos de curto prazo. Interligação instantânea de mercados situados em lados opostos do planeta. Avanço da tecnologia de informação. Possibilidade de comunicação e efetuação de transações bancárias. Resgate de investimentos e eliminação dos riscos de investimento. Prejuízo aos Estados nacionais. Elevação das taxas de juros por parte dos Estados. Negligência em investimentos nos setores da educação, saúde e previdência social. Diminuição do poder de compra da população e dificuldade do desenvolvimento econômico. Capital especulativo. Pessoal, então aqui eu começo com vocês falando do mundo na verdade, o mundo da década de 90 para frente, e que simbolizou a vitória do neoliberalismo sobre o projeto da União Soviética. Então, em primeiro lugar, qualquer um que fale em comunismo hoje em dia está vivendo nesse tempo anterior à nova ordem mundial, anterior à queda do Muro de Berlim. Segundo lugar, o que era o estado de bem-estar social? O estado do bem-estar social é aquele no qual o Estado é um grande investidor em vários setores da economia de um país. Então, por exemplo, o governo de Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos se caracterizou por ser um estado de bem-estar social. O governo de Getúlio Vargas no Brasil caracterizou-se por ser um governo do estado de bem-estar social. O governo de Perón na Argentina, a mesma coisa. Então aqui, pessoal, já na década de 80, esse modelo tendo o Estado investidor em quê? Em siderúrgica, em telefonia, em grandes conglomerados industriais, ele já está desmoronando. E aí, quando o Muro de Berlim cai e a União Soviética é desintegrada, esse processo de neoliberalismo ele passa a se acelerar. E aí o Estado, entenda aí, o Estado como país se desfaz de várias empresas que ele tem do setor produtivo. Então, se eu pegar o Brasil, por exemplo, posso dar aqui algumas empresas que foram desfeitas, foram vendidas para o capital privado. Vamos pegar algumas delas? Telebrás, Companhia Brasileira de Telecomunicações. Aqui no estado de Minas Gerais você tem o Benjo, Banco do Estado de Minas Gerais. Você tem a Telemig, Companhia Telefônica de Minas Gerais. Você tem a Vale, a então Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Brasileira. Você tem a Usiminas, Companhia Siderúrgica de Minas Gerais. A Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. E assim, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Todas elas eram empresas do Estado. Então, por exemplo, assim como o Estado tem uma escola estadual, o Estado é entendido como o Brasil, o país, tem uma universidade federal, tem um hospital federal. Ela também tinha, o Estado também tinha essas várias empresas que foram vendidas para o capital especulativo. Sobre o capital especulativo, daqui a pouco eu explico melhor a diferença entre produtivo e especulativo. Qual era a ideia? A ideia aqui era, né, o que se dizia naquele momento. O Estado está se enxugando. Então, ele se desfaz dessas empresas para concentrar os seus investimentos em saúde, educação e previdência. Ô, gente, eu me lembro, e aí eu já falo como um agente vivente da história.
Eu me lembro quando essas empresas foram desfeitas, vendidas. E eu não me lembro quando os investimentos em saúde e educação foram feitos. Mas vamos voltar aqui. Outro ponto também é basicamente o neoliberalismo é um novo nome para o liberalismo clássico. Aquele que prevê que o Estado não deve intervir na economia. E aí uma coisa, curiosamente, eu estava vendo um vídeo de um YouTube que eu acompanho, de um canal do YouTube chamado Netshow, que ele estava falando sobre a falência de várias empresas de brinquedo no Brasil. O que aconteceu com essas empresas? Essas empresas não aguentaram concorrer com a abertura do mercado brasileiro a importações. Fábricas de camisa, fábricas de brinquedo e outras várias áreas acabaram por quebrar por conta do produto importado, que é mais barato e nem tão de melhor qualidade assim, mas o preço lá embaixo te atrai a comprar esses produtos. Então, isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque o que eram os carros brasileiros até essa abertura das tarifas de importação? Os carros brasileiros eram verdadeiros carroças. Então, eles puderam se modernizar. O setor de eletrodomésticos e outros setores do Brasil também acabaram por se modernizar. Agora, o efeito colateral, o efeito negativo é que indústrias de camisa, indústrias de brinquedos foram massacradas, né, por essa abertura ao capital estrangeiro, abertura de empresas, né? E aí outra coisa também, a abdicação do Estado de sua função de planejar e intervir na economia. Então, ao contrário do plano de metas do JK, do PAEG lá da ditadura militar, hoje em dia a gente não tem mais plano econômico geral. Aqui é cada um por si, Deus por todos. Está quase assim o Brasil atual. Outro ponto também é, de certo modo, a globalização, ou pelo menos essa globalização que a gente está lendo aqui, aumentou o abismo entre ricos e pobres, com exceções que você tem políticas de transferência de renda. Nesse ano, a fortuna dos homens mais ricos do Brasil ela aumentou ainda mais. E a pobreza da grande parte da população também. Então, aqui, pessoal, aí vem a diferença entre capital especulativo e capital produtivo. Capital produtivo é aquele que tem por base a produção. É aquele que tem por base a produção e o lucro a partir desta. Já o capital especulativo é aquele que tem por base o investimento sem o trabalho. Especulativo, viu, pessoal? Deixa eu só explicar isso aqui para depois nós continuarmos. Vamos supor que eu monto uma venda. Vendo lá pão, mortadela, uma padaria. Vendo lá pão, mortadela, presunto, bolo, um monte de coisa. Essa minha empresa ela é um exemplo de capital produtivo. Por quê? Porque ela tem um CNPJ, ela tem empregados, ela tem um funcionamento que gera emprego, gera impostos e outras coisas mais. Agora, vamos supor que essa empresa cresceu muito. E aí eu pego e abro o capital dela para a Bolsa. Eu ainda tenho a empresa, eu sou lá presidente da empresa, por exemplo, e ela ainda produz. Mas aquela ação que eu jogo no mercado é o capital especulativo. E aí, suponhamos, o Luiz aqui tem R$1.000. Ele vai investir na minha seção de padarias. E aí, a minha padaria fez um grande contrato, um grande convênio e vai ganhar muito dinheiro. O que acontece com essas ações que o Luiz
investiu, ele aí ganha 50% nessa. Então, ou seja, de R$ 1.000 que ele investiu, ele vai ganhar R$ 500 de atividade especulativa. Por quê? Ele trabalhou para gerar essa renda? Não. Ele produziu carteira assinada, impostos e outras coisas? Não. Ele só especulou. E nós vivemos esse tempo do capital especulativo. Exatamente, Luiz. Resumindo, muito isso é como você colocou aqui. O produtivo é a compra e venda da mercadoria. E o especulativo é o investimento em ações, que não geram trabalho. Por exemplo, elas só são jogadas de acordo com as notícias em determinados pontos. Tá bom? Então, E muito bem. Flávio, Pode falar? e empresas que trabalham com terceirização? A terceirização ainda pode ser considerada um tipo de capital produtivo, Luiz. Que ela está produzindo, ela tem a CLT, por exemplo, no caso do Brasil, tem a CLT para lá, tem outras medidas econômicas para lá, mas ainda está num campo produtivo. O terceiro que produz o trabalho, mas ainda é ele que produz. Por exemplo, tem que ter um faxineiro, alguém que limpe e tudo mais. Bom, vamos continuar aqui, povo. Entendi, valeu. Tá certo. Ô, Luiz, pode ler para nós até crise asiática, fazendo um favor? Avanço da tecnologia de informação, possibilidade de comunicação e efetuação de transações bancárias. Riscos de investimento. Ah, não, essa parte que eu já li, gente, foi mal. Ah, tá. Diminuição do poder de compra da população e dificuldade do desenvolvimento econômico, capital especulativo, aumento do desemprego, da miséria, da economia na América Latina, crises recentes do capitalismo mundial, crise econômica do México, 1994, ataque especulativo no México e inadimplência do México em relação às suas dívidas, desvalorização de 40% do peso mexicano, efeito nas economias do Cone Sul e pacote de assistência lançado pelos Estados Unidos. Até aqui. Então, em primeiro lugar, gente, esse mercado, esse capital especulativo, ele tem grande facilidade de rodar o mundo. Então, por exemplo, se eu estou aqui com investimento no Brasil e vejo aqui um governo estável, uma economia estável, eu posso pegar esse dinheiro que eu ganhei aqui e investir no mercado mais seguro. O que seria um mercado mais seguro? A União Europeia é um mercado mais seguro, os Estados Unidos são um mercado mais seguro, o Japão é um mercado mais seguro. Eu posso até não ganhar tanto com atividade especulativa nesses lugares, mas eu vou acabar tendo segurança nos meus investimentos. E aí é isso muito que acontece. No primeiro sopro de notícia, por exemplo, o Brasil vai fazer isso. O governo X ganhou, o governo de esquerda X ganhou. Então vamos tirar o nosso capital dali e vamos investir em outro lugar mais seguro. Dizem que vem uma crise aí. Vamos tirar o nosso dinheiro de lá e investir em outro mercado mais seguro. A crise econômica do México foi gerada por isso aqui. Uma das formas de se especular no mercado atual, pessoal, é a compra de tesouros da dívida pública. Deixa eu ver aqui que alguém me perguntou. Essa segurança. Exatamente, Luísa. Essa segurança seria uma maior estabilidade política, uma maior estabilidade financeira de onde você investe. Exatamente. Então, os chamados mercados emergentes, eles são muito atrativos em momentos em que as economias crescem. O Brasil, na era Lula, que o mundo crescia e o Brasil acabou crescendo, estava super interessante para se investir. Ganhava-se dinheiro com atividade especulativa aqui. Atualmente, com a economia, com a política completamente instável, geralmente se tira o dinheiro daqui. E aí uma coisa que eu ia falar, uma forma de fazer essa atividade especulativa ou de
produzir, entre aspas, né, esse capital especulativo é investimentos no tesouro da dívida. Então, por exemplo, eu pego R$ 1.000 e compro o tesouro da dívida pública brasileira, então chamada, em outro momento, dívida externa. E aí eles vão render juros determinados pelo mercado, determinados pelo mercado de ações e outras coisas mais. Então, pessoal, o investimento em dívida de um país é um grande fator especulativo. No primeiro sopro, a economia brasileira cresceu 0,2% no último trimestre desse ano. Pego meu dinheiro que está aqui e invisto no mercado mais seguro. E aí eu vou jogando esse dinheiro, ganhando dinheiro com isso, mas sem produção. Aqui no México, por exemplo, no primeiro sopro de crise, os especuladores vazaram fora. Então, meninos, presta atenção. O mercado tem que estar... Hoje eu estou dando muito mais aula de economia do que de história, mas o mercado tem que estar muito mais interessante para o capital produtivo, não é para especulativo. Se a sua empresa monta, você tem impostos justos, você tem maneiras de crescer, pagamento justo para os trabalhadores, deixa a produção ir. Isso, por gravitação, acaba atraindo o capital especulativo. Mas quando fala assim, os investidores estão com medo do Brasil, capital especulativo. Capital especulativo. Então, aqui, vamos continuar, pessoal, vendo determinados aspectos relacionados à crise asiática. Vamos pegar aqui. Como que a gente sabe se um mercado é interessante? Luiz, são vários fatores. Olha só. Vocês poderiam conversar isso melhor com o professor Germano, né? Do que comigo. Ele que me passou essas dicas, eu passo para vocês. Estabilidade monetária, honra de compromissos externos, honra de compromissos externos, economia estável, cenário político estável. Então, tudo isso aqui forma um mercado mais seguro, né, digamos assim. É pela dívida? Não, é pelo pagamento das dívidas contraídas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, Luiz, eles são Luiz, desculpa. Eles são os maiores endividados do mundo. Mas eles também têm muitos credores. Então, é um mercado seguro, porque tem um parque industrial sólido, já teve um parque industrial mais sólido, mas tem empresas sólidas, tem estoques ouro. Então, são uma série de fatores que tornam o mercado mais ou menos atrativo, mais ou menos atrativo para capital especulativo. Então, cenário político, pagamento das dívidas e outras coisas mais. Ô, Luiz, pode continuar para nós, fazendo favor? Pode ler até crise brasileira. Crise asiática até crise brasileira. Até onde? Até Cortou aqui, eu aqui. não consegui ouvir. Até crise brasileira. Crise asiática, 1997 até 1991, 97, com desvalorização do Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Vietnã, Malásia e Indonésia foram atingidos por essa crise. Redução da demanda de serviços e queda da confiança dos investidores nesta região. Monetário internacional para a Coreia do Sul, Tailândia, abalo na confiança dos investidores internacionais nestes países. Até aqui? Não, até aqui embaixo. Crise brasileira, 1999. Até descendo aqui. Crise russa,
1991. Redução na procura de petróleo e gás na Rússia. Grande déficit fiscal do país. Altas taxas de juros, queda na arrecadação de impostos e de desvalorização de 48% do rublo por cento ao ano. Aumento do barril de petróleo a partir de 1999. Então, meninos, vocês acabaram de me perguntar, é uma pergunta muito interessante, como é questão de segurança, mercado, tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta para o Luiz e para a Luísa. Você investiria numa empresa que não se modernizou? Você investiria numa empresa que mandou muitos empregados embora nos últimos tempos? E você investiria numa empresa que está fechando com dívidas, com déficits a cada ano? Pois bem, assim também pensa um investidor internacional. Então aqui, por exemplo, meninos, agora é lógico, o capital especulativo ele gira muito rápido, ponto. Mas ele não está, quem especula não está imune a perder dinheiro. Não está. Em primeiro lugar, vamos pegar aqui a crise dos chamados tigres asiáticos de 1997. O que foi a crise dos tigres asiáticos, né? Primeiro, você tem na Tailândia uma grande desvalorização da moeda local, o baht, em relação ao quê? Em relação ao dólar. Por que você desvaloriza a moeda local? Para o seu produto no mercado internacional ficar barato. Por exemplo, quando você desvaloriza uma moeda no mercado internacional, o café, a soja, o milho, são produtos aí de mercado no mundo inteiro, eles acabam barateando para quem compra. Esse é o primeiro ponto. Quando você está vendendo mais, então, o que acontece com as suas contas? Se você está fechando no vermelho, a tendência é delas começarem a subir e você começar a equilibrar as coisas ou até ter superávit, lucro. E aí, com o tempo, os investidores vão retomar a confiança no seu país. E aí, gente, vem uma grande lição. A economia é como uma espiral. O que é uma espiral, né? Você pega lá, ela movimenta, chega num topo, cai, volta, fazendo o mesmo movimento. Então, ou seja, você tem um ponto, você tem um pico, a queda, o pico, a queda. E assim você vai movimentando essa espiral. Não tem crise econômica que dure para sempre dentro do capitalismo e também não tem bonança econômica que dure para sempre dentro do capitalismo. É o caso, por exemplo, dos tigres asiáticos. Meninos, os tigres asiáticos cresceram na década de 70 e na década de 80 ferozmente. Por isso que eles foram chamados de tigres asiáticos, por esse forte crescimento econômico. E aí, quando se abateu uma crise econômica nesta região, na década de 90, a atividade especulativa pelo mundo ficou louca. Por quê? Tiraram o dinheiro desses mercados aqui, passaram para a América Latina. Aí a Rússia também quebrou quase que imediatamente. Veio a quebra de Brasil, México, Argentina, que eram três dos mercados mais sólidos da América Latina. E aí, a partir do ano 2000, 2001, houve uma retomada do crescimento econômico nessas regiões, uma recuperação econômica. E aí, pessoal, o que mede segurança para alguns investidores? Como eu mesmo falei, contas enxutas, bons pagamentos, quantidade de ouro no mercado, quantidade de dólar no mercado. Tudo isso aqui traz segurança para os investidores. Sem isso, eles vão tirando o dinheiro e aí nessa retirada do dinheiro você tem perda de investimentos.
como aconteceu na crise brasileira de 1999. Que nem eu falei, esse capital especulativo tem os seus problemas? Não são poucos, mas vamos pegar aqui, né? E a outra coisa, crise econômica não atinge só país pobre, não, tá? Sempre bom lembrar. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar mais. Ô, Luiz, pode ler para nós crise brasileira 1999 e crise argentina também, né? Até, na verdade, crise da bolha imobiliária, 2008 até hoje. Crise brasileira, 1999. Contexto de crise internacional. Grande desvalorização do real frente ao dólar e grande baixa da bolsa de valores. Consequências: prejuízo aos consumidores que haviam feito dívida em dólar, dificuldades em manter a exportação de máquinas e equipamentos, crescimento do desemprego e queda do consumo. Crise Argentina, 2000 até 2001. Argentina, primeiro país da América Latina a adotar a paridade cambial. Elevação do desemprego, desequilíbrio fiscal, influência da crise russa de 1998 e da desvalorização da moeda brasileira. Fim da paridade do peso e dólar no final de 2001. Não cumprimento das metas junto ao Fundo Monetário Internacional e fuga de capitais e depósitos. Tentativa de zerar o déficit público a partir da diminuição dos salários e aposentadorias e desconfiança de que o governo não saldaria suas dívidas e afastamento dos investidores. Corralito, bloqueio na disponibilidade dos depósitos bancários devidos ao excesso de saques. Conflitos nas ruas. Revoltas e panelaços que geraram a saída do presidente Fernando e negociação do governo de Nestor Kirchner junto aos credores. Então, crise econômica brasileira. Pessoal, o que é paridade? É você pegar a moeda do seu país e torná-la equivalente à moeda do mercado internacional. E qual é a moeda do mercado internacional? É o dólar, adotado como moeda do mercado internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, acreditem, mas no início do Plano Real, 90 centavos de real equivaliam a $1. Essa era a famosa paridade. E como a economia do Brasil, durante o governo de Itamar, havia crescido, o Brasil fortaleceu as suas reservas de dólar. O Brasil tinha comprado muito dólar. Toda vez que a economia, o dólar ameaçava disparar, o governo lançava dólar no mercado. E aí, lançando dólar no mercado, havendo a lei da oferta e da procura, o preço mantinha equilibrado. Quando o Fernando Henrique foi reeleito, as reservas cambiais brasileiras, as reservas de dólar, elas declinaram. O que acontece? Aí o dólar o real se desvalorizou mediante o dólar. Que nem eu falei, até 1998, início de 1999, um dólar valia valendo R$1,20, R$1,30 de reais. Com o final dessa paridade, com essa queima das reservas de dólar no Brasil, o dólar foi para R$2,60, R$3. No final do governo Fernando Henrique, chegou a estar valendo R$4. E, pessoal, aí vocês falam, mas o que determina o preço, a paridade, por exemplo, entre dólar e real? Por exemplo, atualmente o dólar no atual governo está a 5,60. A 5,60. Então, ou seja, a cada $1 que você tem circulando no Brasil, você tem R$5,60 de real circulando no Brasil. Flávio, como é que seria feito para baixar o dólar, então? Você tinha que exportar mais, você teria que atrair mais investimentos, seja no capital produtivo ou no capital especulativo. E aí, né, a quantidade de dólares entrando no mercado brasileiro faria com que esse
essa equação, né? R$1, não, melhor dizendo, $1 vale 5,80, o valor do dólar baixasse. A lei da oferta e da procura. Tem mais dólar no mercado, a moeda nacional se valoriza. Tem menos dólar no mercado, a moeda estrangeira se valoriza. Vocês entenderam isso, gente? E aí, o pessoal, agora pense você aí. Você, lá, em 1998, que comprou uma máquina por $10 mil. $10 mil, então você pagaria ali em torno de 12... internet. Você pagaria em torno ali de R$12 mil nela. Entretanto, com essa forte desvalorização, você não vai pagar mais 12 mil. Você ainda vai pagar os $10 mil. Mas ela vai te custar 25 mil, 28 mil. Então, quem tinha dívida em dólar ficou louco da vida. Ficou louco. Por quê? Da noite para o dia, aquela sua dívida cresceu exponencialmente. E isso prejudicou muito a produção interna. A indústria, que já vinha em decréscimo, piorou ainda mais. E para piorar essa situação, a Argentina, que tinha no Brasil um forte parceiro comercial e também tentava manter ali a chamada paridade peso e dólar, não aguentou. O que acontece, né? Desequilíbrio fiscal. Resumindo, a Argentina estava gastando mais do que arrecadava. Dívidas levaram a uma situação de crise insuportável. E um movimento chamado Corralito. O que era o Corralito, né? Qual foi a medida do governo? Tentar congelar preços, tentar congelar salários, tentar congelar cadernetas de poupança. E, pessoal, isso atinge mais quem? Atinge quem, cheio? Os mais pobres. Os mais pobres. E aí, esses mais pobres, sendo atingidos, o povo foi para a rua e fez panelaço mesmo. Só para vocês terem uma ideia, gente, no final de 2001, ou seja, não no final, no ano de 2001, a economia da Argentina encolheu, volto a repetir, encolheu 10%. Ela não cresceu, não, ela encolheu. Os argentinos ficaram ali 10% mais pobres em um ano. E aí é lógico, né? É efeitos dessa crise gerada por empréstimos, dívidas altas e afastamento de investidores. E essa crise que vinha acontecendo em outras regiões do mundo. Agora, pessoal, acontece só crise em país pobre? Só no chamado terceiro mundo ou nos chamados países em desenvolvimento? Vamos ver na crise da bolha imobiliária de 2008. E pessoal, deixa eu sugerir um filme muito bom que fala sobre essas questões de investimento e tudo mais, chamado Jogo do Dinheiro. Vi esse filme outro dia que eu perdi o sono e aí eu gostei muito. Outro também tem esse da Netflix chamado A Lavanderia. Quando puder, vejam, tá? Vamos lá, então. Crise da bolha imobiliária. Luiz, termina de ler para nós aqui até perda de imóveis. Crise da bolha imobiliária, de 2008 até hoje. Economia aquecida e grande crescimento dos Estados Unidos na década de 1990. Excessiva valorização do mercado imobiliário e formação de uma bolha imobiliária, sobrevalorização dos preços imobiliários. Altos gastos no mercado imobiliário, na construção de imóveis para a venda ou para o uso próprio, e tomada de várias hipotecas. Oferecimento de empréstimos e tomada das casas como garantia. Busca por investidores e atração de investidores para novos empréstimos. Aumento do risco inflacionário e preferência
no investimento em títulos do governo, retirada de dinheiro de mercado imobiliário, inadimplência do setor imobiliário, prejuízo aos bancos e desaquecimento da economia estadunidense. Efeito dominó: empresas de hipoteca, investidores, venda de ações na bolsa, bolsas mundiais em queda. Perda de imóveis e prejuízo aos bancos e financeiras, não